Olha, o professor Francisco Rosário, inclusive, está com energia, né? Tá em dia, né? Seu exercício está fantástico, a gente chegou ali. Hoje já foi 5 quilômetros na praia. Ah, muito bem. Isso tudo é para Devagarinho, para aguentar aí essa forma, para aguentar o tranco. Muito bem. Porque não está fácil. Professor Francisco Rosário, prazerzão tê-lo conosco aqui, presencialmente, logicamente, para falar sobre esse aporte que vai acontecer, então, aqui no estado de Alagoas, 560 mil famílias que vão receber esses valores de 600, depois tem mais 150 e tal, enfim. O que é que vai acontecer, então? Isso vai ajudar na nossa economia, isso movimenta o mercado financeiro aqui, dos mercadinhos, das lojinhas. O que é que vai acontecer, professor? Boa tarde. Graças a Deus. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos que nos assistem aqui. Esses auxílios, essas transferências federais para estados como Alagoas, é a salvação da lavoura, né? Tanto da lavoura como do comércio, do serviço, da indústria, né? Então, o que acontece? Só essa transferência, o Bolsa Família, são 4 bilhões de reais ao ano. Caramba! Isso significa 7% da geração de riqueza do estado de Alagoas. Alagoas está em 59 bilhões ao ano de reais produzido em Alagoas, riqueza gerada, o PIB alagoano. A gente tem aí 4 bilhões injetados em um programa social. Aí você soma outros programas, como programa de aposentadoria, PAA, que está sendo revitalizado, que é a compra de alimento, a agricultura familiar do interior. Então, quando você soma essa série de injeções de recursos direto na mão do consumidor, a gente tem a salvação dos pequenos negócios e daqueles negócios, daqueles empreendedores, vou puxar a sardinha para a minha brasa, que conseguem entender e entregar produtos e serviços para esse pessoal que gasta, Wilson. Esse pessoal não guarda dinheiro. O dinheiro chega e imediatamente ele já está gastando. Professor, é um dinheiro de necessidade, não é? Não é como uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, que volta no banco, deixa um tempo ali, o banco é que movimenta, enquanto que a economia não acaba tendo essa rotatividade. São pessoas que vão pegar esse dinheiro e vão gastar mesmo, esse dinheiro vai rodar na economia alagoana, é isso? Exatamente. É um dinheiro que entra no mês, com 10 dias já está aquecendo todo mundo, né? E há uma regularidade. Agora, uma coisa importante, duas. Primeiro, que a gente tem que prestar atenção, né? É bom ter esse Bolsa Família, o dinheiro é ótimo. Ocorre que são 560 mil famílias, isso significa mais da metade das famílias alagoanas que não têm condições de arrumar emprego e ter renda própria. Isso é um sinal de alerta importante, né? Exatamente. E a segunda questão é que, ora, por outro lado, são 560 mil pessoas pobres que precisam dessa ajuda. E essa ajuda, ao ser injetada, ela automaticamente vai também favorecer outros empresários. Porque as pessoas, às vezes, não entendem e ficam querendo, não, Bolsa Família não. Bolsa Família para estados como Alagoas, que não tem emprego, é fundamental para quem recebe e, obviamente, para o empresariado que vive de vender pequenas coisas para esse pessoal. E pelo que eu percebi aí, me corrija se eu estiver errado, essa movimentação econômica, movimentação também, a dinâmica disso tudo, pode até abrir portas, inclusive, de emprego para essas pessoas, por exemplo, sim, claro, que tentavam, e aquele pequeno empresário, aquele mercadinho de bairro, por exemplo, não estava contratando porque não havia essa rotatividade de vendas. Exatamente. A ideia, eu vou falar um pouquinho da economia aqui, né? A gente chama... Você entende um pouco. Né? O que você está falando é o que a gente chama de demanda efetiva. Quer dizer, se tudo está parado, nada funciona, o pessoal come, veste, mora e tem um gasto mínimo. Mas esse gasto mínimo, às vezes, está muito baixo porque não tem emprego normal na economia. Aí o governo vai e estimula a demanda efetiva para que aumente o grau de consumo e, com isso, movimente o restante da economia. É isso que você está falando. Perfeito. E é exatamente um dos motivos da existência do Bolsa Família. Aleluia, que venha, né, para ajudar essas pessoas que precisam. Só sabe da importância do Bolsa Família quem está precisando e muito, quem está com fome. Quem está somente na crítica por criticar,
mas não sabe o que é dividir, inclusive com os urubus, a comida num carro de lixo, né, num pedaço, enfim, não é fácil não. Então esse dinheirinho, que é muito pouco para algumas pessoas, é muito para as pessoas que não tem nem o que comer no dia a dia, né, o professor? Então isso é muito importante. Vamos lá, tem pessoas querendo participar desse bate-papo conosco aqui no Explica Pra Gente. Vamos ver então quem é que faz a primeira pergunta hoje para o professor Francisco Rosário. É o Antônio Souza. Ele pergunta o seguinte: professor, quais são as novas regras para receber o Bolsa Família? Veja bem, aí a questão de... A única nova regra... É um condicionante, né? A única nova regra eram as regras antigas que foram, que foram extintas no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, você dava para cada CPF, então um casal que teoricamente teria um auxílio, o casal dizia que não vivia junto e os dois CPFs recebiam 2 auxílios, certo? Então cada um de R$600. O Bolsa Família acaba com isso, vai passar por um recadastramento, está passando já, e as regras eram antigas, a criança na escola, né? Acompanhamento por carteira vacinal, saúde, enfim, que é muito importante. E a carteira vacinal, essa que eu estou falando, é que vai ter relevância como nova regra. Hoje, antes era relativizado, agora não. Agora é obrigatório tanto quanto menino na escola. Quer dizer, voltou a regra que era antes, quando foi lançado o Bolsa Família. Que faz sentido, né? Sentido, porque tem que ter um condicionante. Se você está dando dinheiro só por dar para o dinheiro, qual é o condicionante? O futuro das crianças é que elas estejam matriculadas nas escolas. Exato. E que tenham, inclusive, as suas frequências também certinhas ali. É isso? Os pais vão ter que cobrar. Exatamente. E aí você tem uma questão de mobilização política também. Quando o pai se vê, a mãe se vê na iminência de perder porque o menino está indo para a escola, porque a escola não está funcionando, ela começa a cobrar do funcionamento da escola. Isso de escola que não tem ônibus e tal. Aí você começa a mobilizar a sociedade e as comunidades a exigirem serviços públicos. Isso, e essenciais e constitucionais, Pronto. Que é a educação no mínimo, né? Formou gente e a gente consegue no futuro, se Deus quiser, uma melhoria de renda para todo mundo. Que ótimo, Deus queira, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Quem é que participa conosco fazendo a pergunta é o Maurício Silva. Ele pergunta o seguinte: professor, o novo Bolsa Família vai reduzir o endividamento das famílias? Olha, provavelmente não. Por quê? Porque é uma renda emergencial, né? Ali numa necessidade em que a família está passando, né? Obviamente que no tempo a família ela vai ter por exemplo, os estudos que foram feitos antes do Auxílio Brasil sobre a eficácia do Bolsa Família mostraram claramente que 90% a 95% de quem entra já não está mais, de quem entrou logo no começo. Então não é uma coisa eterna, né? Então é uma emergência. Como é que sai do endividamento? Uma criança que é bem formada, tem escola, minimamente tem convivência, melhora a sua capacidade que em breve consegue trabalhar como um adulto e tal, aí ele começa a dar uma condição melhor aos pais. Mas o Bolsa Família não é capaz, por si, de eliminar endividamento. Ele pode melhorar uma condição ali e tal, mas eliminar endividamento familiar é difícil. Dá um alicerce para que você consiga respirar e tocar para frente e tentar outra oportunidade. Exatamente. E plantar a semente dos filhos na escola com o futuro. Principalmente. Esse é o ponto-chave desses programas de apoio. O Bolsa Família é reconhecido mundialmente pela sua eficácia, né? E existem vários estudos científicos, que às vezes as pessoas ficam questionando, científicos mostrando, nacionais e internacionais, mostrando a eficácia do Bolsa Família, não do Bolsa Família, mas de um programa dessa natureza, em que você entra, melhora a sua qualidade de vida e a sua condição de vida e aí consegue sair do programa em outro patamar. Entendi. Eu sempre faço uma alusão à pessoa que está se afogando, né? Está se afogando. Você não dá. Você tem pelo menos uma boia para que ela se segure, isso, respire e aí daí ela calcule o que ela vai fazer então para buscar se salvar. Não é? A gente hoje fala muito de meritocracia. Só que quando você não tem uma meritocracia para uma criança que está numa escola, que tem rede de contato, né, que vai crescer e um amiguinho que de repente cresce vai se transformar num empresário que pode ajudar ela com emprego no futuro e tal, isso meritocracia funciona. Acontece que quem entra no Bolsa Família às vezes mora em favelas, em comunidades muito pobres que ninguém nem olha, são quase invisíveis. E aí
meritocracia para esse pessoal. Fica muito complicado a gente sustentar um discurso desse. Verdade, perfeito. Só quem conhece a realidade, ou deveria conhecer a realidade mais de perto, saindo dos gabinetes e conhecer de perto, ou passar uma noite convivendo lá para entender, talvez sentisse na pele, conseguisse discutir com mais propriedade, digamos assim. Professor Francisco Rosário, um abraço, grande sucesso. Quem quiser então entrar em contato com o senhor, como é que faz então? Instagram, Chico Rosário. Inclusive hoje à tarde, hoje à noite, às 19h, eu vou estar com uma live no Instagram aqui. Mudei isso. Muito bem, professor. Esse curso foi bom que eu fiz aqui para aprender o lado. Então, você tá... Hoje às 19h, eu vou estar numa live falando, não sobre Bolsa Família, mas como você empreender e, de repente, oferecer soluções para esse pessoal que está aí recebendo algum recurso e você pode vender para eles. Imperdível então, né? Então tá aí, Muito ó, bom. @Chico Rosário _. Vai lá, fala com ele. Pode também sugerir assuntos a serem debatidos aqui, Claro. também no nosso Explica Pra Gente. Professor, Sempre um abraço, eu faço a grande chamada sucesso, pra boa isso. semana, com muita saúde, muita economia. Para que é todos importante. nós. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Professor Francisco Rosário, muito bem.